O fundador e líder do Wagner Group, o grupo mercenário russo, morre num acidente aéreo voando de Moscou a São Petersburgo. Então assista esse vídeo até o final que eu vou fazer algumas considerações a respeito desse incidente. Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência, como sempre também discutindo aqui as questões geopolíticas. Sou o Paulo Pittencourt, assista esse vídeo até o final da morte do Prigozhin, como se diz. Bom, o Prigozhin, como já muito foi noticiado, é um líder de um dos grupos mercenários privados que existem ali pelo mundo e que atua em vários combates. Inclusive o Wagner Group está atuando na África nesse momento, em países ali em torno do Níger, né? Já estava ali no Mali, em outros países ali no Sahel, né, da África. Prigozhin, que sempre foi um cara super controverso, dono de um restaurante ali, onde se reunia muita gente, e aí ele, de repente, ficou preso vários anos. Enfim, vocês encontram a história dele aí pela internet. Vamos focar nessa queda desse avião. O avião em questão é um Legacy 600, fabricado pela Embraer, ali por volta de 2007. Então, um avião ali com seus 16 anos de idade, que não é um avião antigo absolutamente, né? Pelo tipo, pela característica do avião, é um avião relativamente novo. Ele passou pelas mãos, inclusive de russos, turcos, de empresas, né, que compraram esse avião ao longo desses 16 anos e algum tempo atrás foi comprado pelo Wagner Group para ser um dos aviões de transporte dos principais membros ali do Wagner Group. O Prigozhin com certeza tinha vindo da África, não se sabe quantos dias ele ficou na África, gravou vídeos ali dando apoio às ações na África, foi para Moscou e estava num voo para São Petersburgo. E quando vocês observam no mapa, a primeira característica do que eu analisei assim, foi praticamente na metade do caminho. Isso é bastante interessante porque a maior parte, se fosse um acidente, 80% dos acidentes, eles ocorrem ou na decolagem ou no pouso. Então, já é um número muito menor de acidentes aéreos que ocorrem em curso, em voo. Circulam aí várias imagens de um avião abatido e tal. Algumas eu já percebi que são totalmente fake, outras podem até ter alguma verdade, mas o fato é que os destroços estão ali sendo filmados e tal. Os destroços estão ali, o avião de fato caiu de uma maneira abrupta. Pela maneira que ele realmente caiu, da velocidade, ele simplesmente sumiu do radar. A minha primeira avaliação preliminar é que uma bomba foi plantada dentro do avião com um tempo exatamente para se afastar ali de Moscou e isso acontecer um tempo antes de chegar em São Petersburgo. E esse avião ele explodiu. Os fragmentos, isso vai, se for ocorrer uma investigação séria, isso vai ser detectado, né? Isso deixa marcas ali nos pedaços, apesar do incêndio e tal, nas chapas ali, se houve perfuração de uma bomba e tal, isso vai aparecer. Eu não acredito, sinceramente, num ataque, como diz, não,
artilharia antiaérea russa bateu o avião. Isso, sinceramente, eu acho muito mais uma ficção. Porque como que uma bateria antiaérea de defesa russa, numa rota tão assim, a São Petersburgo e Moscou tem uma rota como se fosse meio a ponte aérea. São Petersburgo era a antiga capital, é uma das cidades mais importantes da Rússia. Há um fluxo de aviões, então, assim, você abater exatamente um avião privado com uma bateria antiaérea, eu acho muito improvável, né? Isso deixaria rastros, você teria que ter as pessoas que foram instruídas para abater um avião. É muito mais simples você plantar uma bomba com um retardo, com um timer, a partir do momento... essas bombas utilizadas em atentados aeronáuticos, normalmente elas têm um sensor que detecta a diminuição da pressão. Se ela foi colocada, por exemplo, num compartimento de carga, e ela vai detectando a diminuição de pressão até que, a partir de um certo momento, ela se arma pela variação de pressão. Ela fala assim, olha, eu cheguei no nível tal, então eu vou disparar o timer para a explosão. Normalmente é isso que é feito numa bomba para um avião, né? Você pode ajustar tanto na subida como na descida. Existem bombas mais sofisticadas, por exemplo, que ele arma na subida e explode na descida. Ou seja, a partir de um nível de voo, ela arma, e depois que você rompe um certo nível, isso seria mais utilizado se você quer destruir alguma coisa que cause um impacto também numa região onde o avião está pousando, está chegando naquele lugar. Seria conveniente que ele exploda sobre uma região residencial, uma cidade. Então você ajusta aquilo para você, olha, você armou, mas você só explode a bomba a 500 metros de altura do solo, por exemplo, porque você já está chegando muito próximo da pista e está chegando ali, né, se for uma cidade, assim. Então, o evento em si não é uma surpresa, porque na Rússia existe uma regra secular que é o seguinte: ninguém chantageia, ninguém ameaça a grande Rússia. Então, a Rússia está acima de tudo, de todos. Então, o Prigozhin, ele já vinha há um bom tempo, de certa forma, chantageando o poder russo. Não estou defendendo aqui o que aconteceu, a maneira e tal, só estou explicando do ponto de vista do contexto russo. Então, à medida em que ele foi ganhando poder, e o Maquiavel lá atrás já falava do problema de você contratar mercenários. Ou você vai se tornar refém do mercenário, ou você vai simplesmente ser derrotado porque ele é um incompetente. E você... Então, o Maquiavel, 500 e poucos anos atrás, já havia alertado sobre o problema de você usar mercenários para resolver certos problemas. E o Putin não é um jovem, sabe, iniciante na política. Ele, como treinado como agente da KGB, que viveu aqueles últimos anos da Guerra Fria, ele sabe muito bem a hora de ligar e desligar alguém que pode ser inconveniente para manter o sistema. A Rússia, ela age sempre no sentido de manter a hegemonia russa acima de tudo. Por isso que, depois de 1991, quando a União Soviética se esfacelou e vários mega empresários do setor de petróleo, energia e tal se tornaram muito poderosos, eles foram sendo eliminados. Existem livros, por exemplo, documentando isso, onde 20 anos atrás, o Putin ainda como primeiro-ministro,
ele sabia quais as negociações dessas empresas estavam sendo feitas para vender para empresas ocidentais. E aí ele bloqueou essas vendas e eliminou esses oligarcas. Né? Você não vai vender essa empresa para uma empresa ocidental pela proteção da grande Rússia. Isso que está infuso em toda essa coisa. Qualquer um que cruze o caminho da Rússia, ele vai tentar eliminar. Vejam que na reunião dos BRICS, teve aí aquele presidente bravateiro, né, que gosta de fazer aquelas bravatinhas, aquela coisa, no discurso começou a falar da guerra da Ucrânia, o Conselho de Segurança da ONU, que já estava e tal. Imediatamente o Putin já mandou o recado e disse, olha, a guerra aqui é consequência do Ocidente, nós estamos defendendo nosso ponto. Ele já mandou o recado direto, não passou 24 horas. Ele já mandou o recado. Falou assim, ó, fica na sua, essa guerra aqui é uma guerra nossa, certo? Não tem que envolver a ONU, não sei o que e tal, isso é uma questão da Rússia com relação ao Ocidente. No ato, eu percebi isso no ato, entre eu ver o presidente bravateiro fazer o discurso, certo? Provavelmente orientado por aquele pessoal patético, né, que está ali, né, old-fashioned way, e o Putin já racateou direto, falou assim, ó, no fundo ele falou assim, cala a boca, tá certo? Aqui a Rússia sabe o que tem que fazer, tá certo? Então esse é o espírito russo. Você pode discordar, você pode não concordar, mas você tem que entender o inimigo, como o Sun Tzu já dizia, você tem que entender o inimigo antes de se preparar para o combate. E eu acho que realmente no Ocidente eles são muito assim, despreparados para entender a lógica russa. Tanto é que, assim, como que a chancelaria brasileira deixa o chefe de Estado fazer um discurso onde ele se mete a falar, né, que a guerra da Ucrânia a gente tinha que discutir aqui, porque também tem que ser pauta da guerra, que não sei o que e tal. E imediatamente isso acende, por exemplo, um sentimento russo, que eu falo assim, não, cara, fica na sua, esse problema russo a gente discute aqui, você fica quieto e tal. É realmente uma incompetência gigantesca, né, dessa política externa brasileira que não consegue capturar qual é o sentido realmente russo. Né? É lamentável. Bom, o que eu acho que vai acontecer é a máquina de informação do governo russo vai tentar colar esse atentado na conta dos ucranianos. É bem provável que em breve surjam suspeitas de que quem plantou a bomba sejam terroristas, entre aspas, ucranianos, ou espiões infiltrados na Rússia. Isso é bem provável, é o mais factível. Né? O que nós sabemos também com relação ao Grupo Wagner é que ele tinha uma dívida muito alta para com as famílias, para as indenizações daqueles que foram mortos, por exemplo, na Ucrânia. Se fala numa dívida que estaria em torno ali de 1 bilhão, né, de dólares, e que naquele evento, daquele tal motim, tá, porque não sei o que, surgiu a informação de que o governo russo pagou essa dívida. Diz, não, seu problema é esse, você está com esse problema todo, eu paguei. Só que, se isso realmente aconteceu dessa maneira que foi noticiado, o Putin prefere a vingança em prato frio. Ele, como bom agente da KGB, ele falou assim, legal, entubei, estou pagando esse 1 bilhão, mas aguarde, né? Que eu acho que é o mais provável. Ele resolveu aquele problema, né? Ninguém chantageia a grande Rússia, ninguém. E aí ele realmente deu um grande recado. Né? Ele falou assim, olha, então, quem tentar
tirar proveito da situação atual que a Rússia está passando, que ela tem todo esse esforço de guerra, por mais que tente, num certo momento, auxiliar e tal, vai pagar com a própria vida. Esse eu acho que é o grande recado que está sendo dado. Tá bom? Então é isso. Agradeço para quem assistiu o vídeo até esse ponto e vamos tentar sempre entender o que está realmente na estratégia russa, que não é simplesmente vencer ali no campo de batalha da Ucrânia. Eles estão pensando, assim como tivemos a reunião dos BRICS, eles estão pensando na nova ordem mundial que vai se formar, quando nós temos mais de 2 dezenas de países pedindo para entrar nesse novo bloco. Você pode chamar do que for. Vai ser chamado de BRICS por uma questão totalmente de marketing. Mas mais de 2 dezenas de países querem fazer parte de Rússia, Índia, China, eu já havia alertado, Indonésia, Irã, Turquia. Então a OTAN tem um grande problema pela frente, porque ela vai ficar só com aqueles países velhos que estão ali na Europa, na Escandinávia, enquanto o resto do mundo está dizendo assim, olha, boa sorte, a gente vai seguir um outro caminho.